Ya só de mata anzu von von von. Men couple de mina deo. Tudo kwaku da povo na que se fã. Wakadani weli shika kole awo. Ya só de kumata anzu no. Men couple de mina deo. Tudo kwaku da povo na que se fã. Wakadani weli shika kole awo. 16 de outubro de 2019, Santo Meio Príncipe conheceu luto. Durante uma manife pacífica, a polícia civil executa um puto. A população revoltada transforma as ilhas maravilhosas em caos para fazer a justiça dos homens com as suas próprias mãos. Começou a madrugada na calada com os jovens de Batepá. Vandalizaram a iurde da Trindade que fica do lado da igreja Maná. Ao mesmo tempo a tribo do Congo queimava as igrejas de fruta. Lobata, Samarsal, Santana enquanto gritavam filhas da puta. Quando chegamos a Bobo Fora, a igreja já estava totalmente destruída. Encontramos 2 pastores brasileiros que quando nos viram deram corrida. Em Madre Deus vimos crentes revoltados atearem fogo à própria igreja. Até que enfim Santola acordara para a máfia dessas igrejas brasileiras. Mas acreditem que em Guadalupe alguns crentes ficaram à nossa espera. Eles trancaram a porta mas nós abrimos com a motosfera. Assim passamos a manhã inteira a fechar o negócio desses bandidos e provamos que em Santo Meio Príncipe somos pobres mas somos unidos. Ya só de mata anzu von von von. Men couple de mina deo. Tudo kwaku da povo na que se fã. Wakadani weli shika kole awo. Ya só de kumata anzu no. Men couple de mina deo. Tudo kwaku da povo na que se fã. Wakadani weli shika kole awo. No fim da manhã balamos para a cidade ordeiramente feito tropas. Eu e os meus soldados estávamos à frente vestidos a fábulas. Perto das 13 horas já estávamos à frente da Assembleia, exigindo informações do nosso irmão pastor que sofria lá na cadeia. Foi-nos informado que informações é só no Ministério de Negócios Estrangeiros. Então fomos chamar baleias, candongueiros e uma data de motoqueiros. De caminho para o Ministério decidimos mudar de rota para a igreja. Com sede de justiça fazemos justiça com certeza. O mundo acompanhava em direto com a Bela e Pindó anda pligo. Por eles terem feito a cobertura toda a gente já sabe que estão em perigo. Porque a televisão acompanhava o presidente num concurso de bisca. E a Rádio Nacional apenas relata futebol, Sporting, Porto e Benfica. Quando chegamos à sede fomos recebidos por militares de espingarda. Gritamos queremos o nosso pastor, fomos respondidos com balas. Primeiro balas de borrachas, depois mandaram gás pimenta. Respondemos com molotov, gasolina misturada com água benta. Ya só de mata anzu von von von. Men couple de mina deo. Tudo kwaku da povo na que se fã. Wakadani weli shika kole awo. Ya só de kumata anzu no. Men couple de mina deo. Tudo kwaku da povo na que se fã. Wakadani weli shika kole awo. Resistimos a gás pimenta, mandaram-nos gás lacrimogéneo. As baleias perguntavam porque que protegiam a igreja do demónio. Foram 2 semanas sem combustível, é claro que já estávamos frustrados. E o aparato da vossa polícia deixou-nos assim mais revoltados. De repente ouvimos tiros, 2 balas passam perto da minha cabeça. E quando olho para trás uma das balas atinge uma criança. Uma bala na cabeça tirada pelo próprio governo. O que fez a população fazer-vos provar o vosso veneno. Ninguém esperava que a polícia utilizasse armas de guerra verdadeiras e disparasse contra a população desprotegida de qualquer maneira. Revoltados avançamos para a sede com toda a sede de justiça. E arrombamos aquela porta para acabar com toda aquela injustiça. Entramos com sangue no olho e perguntamos onde é que estava o bispo. Soubemos que o tipo já tinha fugido porque não precisa de visto. Queimamos carros, queimamos motos como aprendemos nas últimas campanhas. Bem, queimamos tudo, ainda vimos muitas coisas estranhas. Lá dentro sem vergonha ainda arrancamos algumas cadeiras e levamos para escolas que têm faltas dessas mesmas cadeiras.
Queimamos toda a igreja, mas Santo Meio Príncipe perdeu seu filho. E até hoje não sabemos do nosso irmão chamado Yudemil do Congo. Ya só de mata anzu von. Men couple de mina deo. Tudo kwa kuda povo na que se fa. Wakadani weli shika kole awa. Ya só de kumata anzu no. Men couple de mina deo. Tudo kwa kuda povo na que se fa. Wakadani weli shika kole awa.